Boa noite, Pai do Senhor para todos. Vamos estar iniciando aí a nossa terceira aula da nossa síntese do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estar vendo o período da monarquia de Israel. Desde o período unificado, a divisão, a queda de Israel, no seu exílio, até o retorno e a restauração de Israel. A gente vai estar passando aí pelos livros hoje de 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, e vamos estar fechando com o livro de Esther. E aí, semana que vem, a gente vai estar vendo profecias e poéticos, tá bom? E aí a gente fecha semana que vem a nossa síntese aí do Antigo Testamento. Hoje a gente vai estar vendo da nossa apostila, da página 54 até a página 67, que aí comporta esses livros aí. Página 54 começa ali, falando a síntese de 1º e 2º Samuel, e a gente vai caminhar até o final, na página 67 do livro de Esther. Vamos iniciar, então. Mais uma vez, só para a gente focar, sobre o quesito da palavra de Deus, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Só reforçando, o quesito de nós estarmos falando do Antigo Testamento, de que toda a Escritura, assim como os apóstolos já afirmavam, a Escritura que existia na época também era o Antigo Testamento, e eles tinham a ciência de que eles estavam escrevendo um novo, cartas que iriam complementar o ensino daquilo que Cristo tinha trazido, mas em momento algum os apóstolos anularam o significado e a importância do Antigo Testamento. Paulo mesmo vai dedicar várias vezes durante suas cartas a falar da importância do Antigo Testamento, que não existiria graça se não houvesse a lei. Então, por isso, a importância de nós estudarmos muito a lei e, obviamente, toda a história do povo de Israel, que é o decorrer de dar a entender a história de Cristo. E aí, os principais pontos do que nós vamos estar vendo hoje. Vamos estar iniciando ali a transição dos juízes para o profeta Samuel, rei Saul, rei Davi, rei Salomão, que é a monarquia unida, e aí os reinos vão se dividir, reino do norte, reino do sul, o exílio, a reconstrução, e no final a gente sempre olha ali a nossa linha do tempo com um resumão de tudo que teve na aula, beleza? Então vamos estar começando pelo nosso Reino Unido. A teocracia se tornando uma monarquia. A teocracia, ela era como Israel era governada antigamente. Antes de existirem reis, o governo de Israel era um governo teocrático, ou seja, a divindade, Deus, governava o povo. Sempre que eles precisavam saber se eles tinham que fazer guerra, se eles tinham que fazer aliança, se eles tinham que estar em paz, se eles tinham que recuar, tudo que o povo precisava fazer, eles tinham que buscar a vontade de Deus. Isso era feito através dos sacerdotes e principalmente da figura do sumo sacerdote, que era um representante de Deus. E ele era ali o mediador, As pessoas iam até o sumo sacerdote, apresentavam as suas situações, e aí Deus falava com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote passava qual era a vontade de Deus. Já havia a lei deixada por Moisés, então eles tinham toda a legislação que guiava o povo, mas todas as decisões que o povo tinha que tomar, eles consultavam a Deus. Eles falavam, vamos consultar o oráculo do Senhor, que era o sumo sacerdote que iria ali fazer a sua comunicação com Deus e Deus daria o direcionamento. Até que o povo vai se rebelar contra Deus, contra o sumo sacerdote, e aí nós vamos estar vendo isso na história de Samuel, clamando para que eles deixem de ter Deus como ali o seu guia, porque eles queriam ser dirigidos pelos homens, E aí eles clamam por ter um rei.
e aí se torna de uma teocracia e passa a ser uma monarquia. Samuel, ele foi o último juiz, ali o período, né, de todos os juízes, por isso que Samuel já se encaixa logo ali, após o final do livro de Juízes, ele foi o último juiz que teve, e Samuel, ele foi um líder muito importante para o povo de Israel. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Samuel, ele não tinha a linhagem exata dos sacerdotes, mas Eli o instruiu, e a palavra deixa claro de que como Eli e os filhos dele foram rejeitados por Deus, então, por um quesito de vontade de Deus, Deus permitiu que Samuel assumisse ali a posição de sacerdote diante de todo o povo. Na linhagem, né, obviamente, os filhos de Eli que deveriam assumir, porque Samuel não era filho de Eli, que era a linhagem do sumo sacerdote, tinha a linhagem ali para se cumprir, mas como Deus os rejeitou e Samuel foi instruído por Eli, então Deus permite ali e conduz Samuel a estar, né, desde a sua infância já o chamando para ele estar ali conduzindo o povo. Então ele conduz de forma religiosa, a teocracia, né, agora era realizada através de Samuel, as pessoas consultavam Samuel, Samuel falava com Deus, e aí Deus falava com ele, e ele passava o direcionamento. E Samuel fazia isso, ele ficava rodando em Israel, passava, tanto que ele tinha, né, era muito comum na época de Samuel, a escola dos profetas, né, e nós vemos isso durante o livro de Samuel, como ele ensinava muitas pessoas a se comunicarem com Deus, porque Samuel, ele sabia que era um grande fardo, né, assumir esse peso de ter toda a responsabilidade de Israel sobre ele. Então ele tinha escolas que ele realmente conseguia ali induzir as pessoas, ainda, né, que elas não fossem realmente da tribo de Levi, a estarem se comunicando com Deus, em uma vida ali, os nazireus, as pessoas que estavam se purificando, se encaminhando, e ele conduzia essas pessoas em estudo e, obviamente, na sua parte espiritual, né? Ele transferia ali sua parte espiritual para todas as pessoas que participavam de suas escolas. Essa renovação de Samuel, sobre Samuel, né? Ela parte desde seu nascimento, nós conhecemos ali no início do livro de 1 Samuel, sobre a história de sua mãe Ana, que faz um propósito com Deus, porque ela não poderia engravidar, e Deus concede a ela Samuel por causa de seu voto. E Ana tem outros filhos depois, mas Samuel, como filho da promessa, ele vai... O filho ali, né, do pacto, da aliança que Ana faz com Deus, ela desmama Samuel e depois leva para estar vivendo no templo e estar aos cuidados ali de Eli, aprendendo o sacerdócio junto com o sumo sacerdote Eli. E aí tem o nascimento, a infância de Samuel, o começo do ministério de Samuel, ali em sua transição. A palavra vai falar, né, que ele, desde sua juventude até a sua fase adulta, ele estava ali sendo dirigido por Eli, até que acontece, né? Todo o povo começa a reclamar com Eli, fala com Eli, fala assim, Eli, você já está muito velho. Eu falei assim, nós estamos ficando preocupados. Eu falei assim, o que vai acontecer? Nós não queremos que os seus filhos assumam diante de nós. E aí acontece todo aquele reboliço, a invasão, a guerra em Israel, a arca é levada, os filhos de Eli são mortos, e aí acontece toda aquela coisa, vem a notícia, Eli morre, né, quebrando o pescoço com a queda que ele tem, e acontece todas aquelas coisas, e o povo aceita então Samuel como o seu novo líder, né, como o novo sacerdote sobre eles. E o ministério de Samuel como juiz, como ele estava ali, né, diante de todo mundo, ele se colocou nessa disposição como sendo o último juiz de Israel. E Samuel, ele vai fazer uma parte muito importante, porque é ele que começa a fazer a unção dos reis. Obviamente, de forma contrariada, né? Samuel não queria ter feito isso, ele se sentiu ofendido, ele fala com Deus que estavam rejeitando ele, e Deus fala para Samuel, né? Assim, eles não rejeitam a você, eles estão rejeitando a mim, pois eles não me querem mais como Deus, e eles querem que homens governem sobre eles.
E aí Deus vai e adverte, mas ainda assim ele direciona para estar escolhendo Saul. E há a consagração de Saul. Saul é ali, né, erguido como rei, o primeiro rei de Israel, um homem de grande influência. Saul era de uma família abastada de Israel, né? E Samuel começa a acompanhar Saul. Samuel ele se colocou em um cargo ali de conselheiro. Ele realmente, né, uma presença espiritual para estar guiando Saul. Só que Saul tinha um coração muito obstinado. E isso a gente pode fazer um paralelo muito grande, talvez o maior paralelo entre a diferença de Saul e Davi, mais para frente, né? Muitas pessoas às vezes perguntam por que Deus perdoou Davi e por que Deus não perdoou Saul? Qual a diferença entre os dois, né? E a principal diferença é o que Davi e Samuel vão estar falando, né? Deus ele não se importa com as oferendas. Deus ele não se importa com os holocaustos. O que importa para Deus é o coração quebrantado perante o Senhor. Então, como Samuel ele quis, como Saul ele quis fazer barganha com Deus, ele dava a entender tipo assim, eu sei mais que Deus, eu vou fazer de uma forma melhor. Quando Deus, né, várias vezes Deus falava, mate o rei e deixe o gado. E aí Samuel não matava o rei. E aí Saul não matava o rei. E aí depois Deus falava assim, mate o rei, mate o gado, mate tudo, destrua tudo. Aí Saul vai e poupa o gado. Senhor, mas eu vou te oferecer, eu vou tirar o melhor desse gado aqui e te ofereço em holocausto. E aquilo para Deus não importava. Deus estava provando o coração de Saul. E Saul se demonstrou uma pessoa que ele pensava na parte humana, na parte daquilo que não correspondia com o que era a vontade de Deus. Então, como Saul, ele era uma pessoa desobediente, pior que desobediente, ele era uma pessoa arrogante, porque ele não assumia o seu erro, ele sempre achava que ele poderia dar um jeito na sua situação, como muitos outros reis fizeram depois. Então Deus vai e Deus rejeita Saul. E aí ele vai e fala para Samuel ir consagrar um novo rei, o rei Davi. E aí acontecem muitas guerras, desobediência, e Saul ele é rejeitado, né? E ainda rejeitado, ele dura no trono durante um bom tempo. Mas aí Deus ele se aparta de Saul e não se comunica mais com ele. No Antigo Testamento, se a pessoa não nascesse rei, sacerdote ou profeta, a pessoa nunca ouviria a voz de Deus diretamente. Deus, no Antigo Testamento, ele se comunicava somente com essas três classes: reis, sacerdotes e profetas. As outras pessoas necessitavam, né, de ter relacionamento com eles, principalmente com os sacerdotes e profetas, e por isso que eles buscavam tanto. Eles iam ao templo para conversar com o sacerdote, procuravam os profetas para estar clamando por eles, e aí eles sempre ficavam ali dialogando. E o rei passou a ser realmente um administrador, um líder, a parte de juiz, né, de estar julgando os problemas do povo, passou para o rei, e a parte espiritual se dividia entre os sacerdotes e entre os profetas. E aí começa a haver a ascensão de Davi, né? A ascensão do rei Davi, ela é algo muito importante porque até Samuel sentiu medo de estar indo consagrar Davi. Ele tinha medo, né, de quem Saul se tornou, porque se popularizou, né, principalmente a partir, né, da época dos reis, de que profetas que entregavam mensagens que os reis não gostavam, eles começaram a matar profetas. E existiam outros profetas. E Saul ele se tornou um rei mau, um rei de coração duro. Então Samuel temeu a sua própria vida ao ponto de falar com Deus: Senhor, se eu for lá, Saul vai me matar. Então Deus vai dar estratégia para Saul, ele vai, fala que ele está indo oferecer holocausto junto com
junto com Jessé, né, e sua família, e aí ele chega lá, e aí acontece todo o caso, né? Samuel, ele encontra, né, os filhos de Jessé, e ele começa a analisar um por um, e Deus fala, né, com Samuel: Samuel, não olhe com os olhos humanos, você olha por aquilo que tem a aparência, mas eu olho o interior. Desde ali, Deus já queria o interior de Davi, porque Davi, né, as pessoas às vezes falam: ah, mas Davi ele era humilhado, ele estava cuidando das ovelhas. O cuidar das ovelhas era a função sempre do filho mais novo. Então, antes de nascer Davi, o filho mais novo, antes dele, cuidava das ovelhas. Aí, quando nasceu Davi, o filho anterior a ele passou a cuidar. Ele poderia cuidar do campo, poderia ir para a guerra, poderia ter outras atividades, mas o mais novo, a função era cuidar do rebanho. Então, Davi ele estava ali tomando conta, né, do rebanho. Obviamente, a palavra deixa a entender de que Davi tinha um conflito ali entre os seus pais, e esse principal conflito estava em uma característica cultural de Israel. Davi, ele era um homem de cabelo ruivo, e os ruivos para os judeus eram pessoas amaldiçoadas. Quando alguém tinha um filho e esse filho nascia ruivo, eles achavam que Deus estava amaldiçoando aquela família. Então, Jessé e sua esposa, né, eles achavam que Deus tinha amaldiçoado eles. E eles, quando eles tinham, né, um outro filho depois, e se o outro filho não nascesse ruivo também, eles achavam de que, tipo assim, Deus não se agradava da gente até aqui, mas nós nos arrependemos, então nós tivemos outro filho e o nosso filho nasceu. Eles achavam que era uma anormalidade, né? É um gene recessivo, né? São pouquíssimas pessoas que nascem ruivas, e por isso é tão raro nascer, né? Mas eles achavam realmente que quando havia uma criança ruiva, era um sinal de que Deus estava marcando aquela família e ele estava descontente, ele não estava se agradando daquela família. Era um costume, um costume popular, né, de Israel, deles acharem, né, que os ruivos, por serem pessoas tão raras, de serem símbolos, né, de maldição no meio da família. E isso foi muito impactante, porque como havia essa cultura popular no meio de Israel, e eles terem que aceitar e aclamar um rei que era ruivo, e ele é a mesma coisa deles pensarem: nós estamos colocando um homem maldito no trono do nosso reinado. Então, esse quesito de Davi assumir o reinado de Israel, ele simbolizava de que Deus ele estava pegando o que era maldito para o homem, o que era sem valor, e ele estava colocando de forma abençoada. Deus estava abençoando a vida de Davi e transformando a partir daquilo ali. Pode falar, Rafaela. Professor, em que parte, em que capítulo está escrito que o rei Davi era ruivo? E quando fala da aparência dele, só um minuto. Não são todas as traduções que vem escrito, tá? É no hebraico que tá a Certo. afirmação. Que é a primeira Samuel 16, 12. Então mandou chamar e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. É isso aí. Desde a Almeida Corrigida e Fiel, eles colocaram esse adendo. Porque aí depende, né, da versão. Na Almeida Corrigida e Fiel está entre parênteses. Geralmente, quando está entre parênteses, é porque é uma adição do comentarista. Era uma coisa que, às vezes, era um conhecimento geral ou algo que foi adicionado com o tempo, através de estudos, às vezes coisas que eles foram achando, e eles fazem pequenas adições para tornar entendível. Então, geralmente, essas frases, se a gente pegar versões muito novas,
Se eu não me engano, a NAA já está sem parênteses. Eles consideram que já é um conhecimento tão intrínseco que eles já consideram que faz parte do texto. Mas as versões mais tradicionais, geralmente esses comentários do copista, né, eles colocam entre parênteses para descrever que não era o texto original, mas é uma informação adicional que está ali. A partir da corrigida e fiel tem essa versão. Fala. Boa noite. No caso, esse comentário sobre o povo de Israel achar a pessoa ruiva amaldiçoada, foi no comentário bíblico que o senhor conseguiu achar? Tem em comentário bíblico. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês também. Eu ia pedir no final da aula depois. Mas para mim não esquecer, teve uma coisa que eu esqueci. Eu vou deixar que eu vou até dar uma olhada. Deixa eu pegar mais um aqui. Ó, 3 indicações para vocês para ajudar no ensino. Ó. Valeu. Comentário bíblico. Gosto muito, a linguagem é fácil e é muito boa. Vários estudiosos formaram. Comentário bíblico Moody. Depois eu mando o link para vocês lá. Esse daqui, essa chulapa de comentário, isso aqui é só o Antigo Testamento. Muito bom, linguagem muito boa, tem muitos comentários. Outras indicações para vocês do Ravi Melo. Ele é um judeu messiânico, ele mora aqui no Brasil, é também bem grossinho, são acho que mais de 1000 páginas, se eu não me engano. São 1005 páginas, Judaísmo e Messianismo. É muito interessante porque ele faz toda a análise da cultura judaica e ele faz um adendo porque os judeus messiânicos são judeus que mantêm os ensinos da Torá, mas eles acreditam que Jesus é realmente o Messias que já veio na Terra. Então, eles têm uma fé similar do que era os princípios da igreja primitiva, que os apóstolos ainda tendo, né, a mensagem de Cristo, mas eles ainda iam ao tabernáculo, eles tinham ali toda uma ritualística do Antigo Testamento, mas já tinham todas as bases do Novo Testamento. Muito bom esse livro. Eu mando os links depois lá no final da aula para vocês. Obrigado, professor. E do Brian Kiuba, a Torá comentada. Todo o Pentateuco, ele também é um rabino muito bom e é bem grossinho também. E ele tem os textos em hebraico da Torá mesmo, e ele vai comentando o hebraico passo a passo de tudo que tinha, fazendo essas adaptações de cultura, coisas que foram manuscritos, que foram achados. São 3 materiais aí que podem ajudar muito no estudo de vocês. Beleza? Obrigado, professor. Muito obrigado. Nada. Depois eu mando os links lá no grupo, tá? No final da aula. Tá ok, obrigado. Pode falar, Lenita. Tá sem áudio. Por favor, era um povo meio místico, descrente, porque as mulheres que não podiam gerar filhos também eram tidas como amaldiçoadas. Sim. E pela segunda vez eu vejo que os ruivos também eram nesse mesmo sistema. Isso procede? Então, procede. Infelizmente, como nós vimos na aula passada, o povo judeu, por eles não terem expulsado todos os povos que era a ordem de Deus, eles acabaram muitas vezes trazendo coisas das culturas dos outros povos para dentro deles. Então, por isso que Deus sempre fala, vocês têm que destruir os altares, vocês têm que destruir os arbustos, né? Os arbustos que eles falavam era uma árvore mais alta que tinha, só que ela era rasteira e ela formava tipo uma coroa e as pessoas ficavam colocando templos, ídolos ali. Depois, se eu achar alguma foto, eu envio para vocês lá, para vocês poderem ver também. E eles começaram realmente a misturar muito a fé deles. Então, tinham alguns grupos que realmente acabaram entrando para o misticismo, para a feitiçaria, para falar com mortos. Eles iam misturando com coisas que os povos ao redor tinham.
até porque eles começaram a se misturar, porque eles começaram a se casar com os povos que eles não expulsaram ali na época de Josué, e aí por isso que aconteceram todos os problemas durante o período dos juízes, por causa de todas essas coisas que eles ficavam misturando a fé deles, né? É o que a gente chama de sincretismo, né? E esse sincretismo, Deus ele abominava, porque eram coisas que estavam realmente misturando, né? Misturando a fé deles, e eles não conseguiam cumprir o que era realmente a lei de Deus e principalmente ter uma vida ali pura com o Senhor. Então eles se tornaram muito, não vou dizer céticos, porque eles acreditavam muito em Deus e nas outras deidades, né, que eles iam se misturando. Mas eles acabaram se tornando realmente pessoas muito, é a palavra que você usou mesmo, muito místicas. E aí eles tinham essas crendices, porque os povos ao redor acreditavam nessas coisas. Então, de tanto acontecer isso, por isso que acabou se tornando cultura popular. Ah, os ruivos são amaldiçoados. Ah, a mulher não gerar filho em si é mais um quesito mais pejorativo. Eles realmente, porque toda a cultura judaica veio de Abraão e Sara não podia gerar filhos. Então, eles sabiam muito bem que, às vezes, Deus fechava a madre da mulher. Mas eles tinham que ter buscado a Deus, e eles acabavam colocando pessoas que nasciam com deficiência, eram pessoas amaldiçoadas, tudo que era fora da normalidade, eles consideravam que era uma maldição. Então, eles se prendiam muito nesse misticismo da fé e acabavam nisso daí perdendo e se distanciando cada vez mais de Deus. Bom, tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu acho que tem mensagem aqui. A Laci falou, né, também, tenho essa dúvida. Infelizmente, eles se tornaram bem místicos. Alguém aqui conhece falando, né, desse quesito do misticismo, quanto mais foi chegando perto do tempo de Jesus chegar, os judeus eles foram cada vez mais se quebrando em grupos. Tanto que na época que Jesus chegou, tinham muitos grupos, que eram grupos religiosos e políticos. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, tinha os escribas, tinha os... eu acho que eram uns 9 grupos, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui, eu tenho anotado aqui todos que são aqui. Os zelotes, professor, não, né? Tinha os zelotes. Os zelotes já eram realmente um grupo revolucionário, né? Eles eram radicais na sua fé, mas eles realmente eram um grupo antipolítico. Aqui, ó. Deixa eu abrir, eu falo todos que tem aqui. Aqui, ó, todos os grupos, ó. Tinham os fariseus, que eram os mestres, saduceus. Só que os saduceus eles começaram a divergir em algumas coisas, porque eles não acreditavam em todas as coisas. Por exemplo, os saduceus não acreditavam que existiam anjos e demônios, eles não acreditavam no mundo espiritual. Então, eles tinham algumas coisas que eles não acreditavam muito, né, nessa parte transcendental da vida, né? Tinha os escribas, que eram os copistas, era uma parte mais governamental, mas era um grupo muito forte. Tinha os essênios, que eram pessoas que hoje em dia a gente conhece, né? Teve até um grupo que, durante a história da igreja, tentou replicar, que eram os puritanos, né? Que eles se isolaram totalmente de todos os povos e foram viver sozinhos. Os essênios, eles eram um grupo de judeus que foram morar no meio do deserto porque eles acreditavam que todo mundo tinha se corrompido e eles não queriam se corromper, então eles foram buscar uma vida de castidade no meio do deserto. Tanto que os essênios são eles que escondem uma grandíssima quantidade dos manuscritos que nós encontramos hoje para a comprovação da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os essênios tiveram uma função fundamental nisso daí de guardar, né, e de manter
os rolos, né, da lei e do Novo Testamento. Tem os zelotes, que era um grupo libertário, tinha os samaritanos eram um povo rival, né, e a gente vai ver hoje aqui sobre os samaritanos, porque os samaritanos é um povo que se misturou com o Império Babilônico, então a cultura deles era toda misturada, judaísmo com os deuses babilônicos, por isso que os judeus não tinham relacionamento com eles, porque eles eram um povo sincrético. Tinha os publicanos, que eram os judeus que fizeram aliança com o Império Romano, né, para eles terem benefícios, né, terem uma vida mais abastada, eles começaram a atrair o seu povo. Os herodianos, que eram... Esse daqui é o último. Os herodianos era um grupo político. Os herodianos eram um grupo que acreditava que o judaísmo tinha que cooperar com o Império Romano para conseguir a sua libertação. Que eles acreditavam que eles poderiam influenciar o imperador ali da Judéia, e aí eles conseguiriam talvez se libertar. E aí era um grupo que mexia muito com politicagem, mas as crenças deles eram totalmente erradas. No meio de todos esses grupos, tem um grupo dessa época que perdura até hoje, que são os... misticismo judaico. São os cabalistas. Alguém já ouviu falar desse termo, da cabala judaica? Já. A cabala judaica, ela é bem complicada, é muito sincrética mesmo. Vem também da época lá dos babilônicos, porque os babilônicos eles tinham muito isso, né, desses quesitos de tarô, de ler as estrelas, de signos, de essência, de força astral, todas essas coisas, né? E os judeus eles acabaram se misturando muito com isso. Quando nós chegarmos na parte do realmente que houve o exílio, né? O exílio e quando o povo retorna, eles sofreram muito, porque foram ali mais ou menos, né, uns 70 anos ali de regresso, e nesse tempo foi mais de uma geração. Teve geração que morreu lá e voltaram pessoas depois disso. Então eles tiveram a cultura deles muito influenciada por isso. E esse é um dos poucos grupos que perdura até hoje, os cabalistas, e eles têm, a fé deles é toda focada, é tipo uma placa de mesa para fazer leitura, né? E aí eles chamam que é a tábua da árvore da vida, que ela é formada por portões celestiais, que a pessoa faz a liberação de energia através disso. É misticismo puro, vem dessa época do Império Babilônico, que eles fundiram. Aí tem os nomes de coisas judaicas misturado com coisas do Império Babilônico. Tem portais que são guardados por anjos, tem portais que são guardados por demônios, e eles fazem comunicação com demônios. Então é perdição, é uma loucura, e infelizmente esse grupo existe até hoje, não é pequeno não. No Brasil tem bastante desse grupo também. Professor, eu fazer uma pergunta. Pode falar. Tem, né, no caso, essa falácia que Salomão teria, no caso, aprisionado os demônios. Claro que isso aí é só uma teoria mesmo. Seria essa teoria influenciada pelos cabalistas? Dizendo que na construção do templo... Eles acreditam muito nisso. Eles propagam isso até hoje. De que Salomão ele buscou a sabedoria dele em demônios, né? Sim. Os cabalistas falam bastante sobre isso aí. Tá ótimo. Então, houve, né, o surgimento do rei Davi, e aí Davi tem toda ali a sua história de ascensão, né? Em um momento, óbvio, né, humanamente uma coincidência, mas óbvio que teve ali todo o momento de Deus. Deus leva Davi em uma missão de que ele estava levando comida para os seus irmãos e, obviamente, para ter notícias, né, de seus irmãos para trazer para o seu pai. Ele se depara com o exército de Israel ali conflitando com Golias. Ele se sente ofendido porque o povo de Israel não estava tendo coragem de enfrentar
alguém que ele mesmo fala, né, como esse incircunciso tem coragem de proferir maldição para o povo do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, né? Então, Davi ali, ele vai, toma sua postura, vence Golias, e a partir dali ele começa toda a sua jornada. Saul vê ali o potencial em Davi, traz ele para perto, principalmente, né, por causa que Saul ele começou a ser atormentado por demônios, e aí Davi começa ali realmente como um auxiliar, né, um auxiliar de Saul, um rapaz para estar auxiliando ali em tarefas diárias. E aí ele toca a harpa para Saul, ele era chamado quando Saul estava perturbado. E aí, como ele foi conseguindo a afeição de Saul, cada vez mais ele vai ficando ali junto com Saul ali em seu palácio. E no meio disso ele ganha a afeição de Jonatas, né? E aí a história de Jonatas, eles vão sendo criados. Jonatas já era um príncipe, já era um dos generais do exército de Saul. E Jonatas começa a treinar e ter essa amizade mais próxima com Davi. E aí nisso, né, eles vão se aliançando, eles fazem aliança de que um vai ajudar o outro até o final de sua vida, fazem ali todos os seus pactos, todas as coisas. E até que Davi ele vai galgando a posição, ele saiu de um ajudante, um garoto que ajudava o rei, para se tornar ali um dos generais do exército de Saul. E aí a gente sabe que Davi ele se tornou um grandíssimo guerreiro, um grandíssimo general, e no meio disso tudo, o povo começa a aclamar Davi, e aí Saul começa a criar ódio por Davi, tenta matar Davi. Nisso Davi consegue casar, né? Casa com Mical, a filha de Saul, e o início do relacionamento deles era muito bom. A palavra mesmo fala, né? A palavra fala de que Mical era realmente apaixonada, os dois se amavam, só que a gente sabe que esse relacionamento foi se tornando muito complexo com o decorrer do tempo. A Juliana perguntou aqui, professor, alguns pregadores pregam que Davi era filho de outro relacionamento. Isso procede? Então, ele não era filho de outro relacionamento, ele era filho de um relacionamento incestuoso, porque Davi, nos salmos dele, ele fala, né, de que eu fui criado de um relacionamento pecaminoso, né? Porque a mãe de Davi me fugiu agora qual era o nível de parentesco, mas eu acho que era meia irmã de Jessé. E Jessé toma a meia irmã e casa com ela. E aí isso não foi bem visto, mas existia esse hábito na época, mas ainda assim não foi bem visto, e o próprio Davi sabia que havia um problema com isso. Então, o próprio Davi, em um de seus salmos, ele fala que ele foi criado em pecado, né? Porque os pais eram irmãos. Se eu não me engano, eram irmãos, meio-irmãos, né? E aí vamos continuar. E aí Davi continua, né, ali na sua saga e ele começa a fugir. Davi ele tem uma grande saga, né, na sua fuga ali, e Saul perseguindo ele. E no meio de toda essa perseguição, eu acho que a parte que nós podemos mais frisar no meio disso tudo é que Davi poderia ter matado Saul várias vezes. E no meio disso, um dos homens, né, que estavam ali com Davi fala assim, por que você não tira a vida dele? E aí Davi fala assim, ai de mim e ai de qualquer um que tocar no ungido do Senhor. Davi, ele entendia de que Deus tinha ungido Saul. E ele já era ungido de Deus. Mas Deus não tinha levantado ele. Deus não tinha falado que o tempo dele tinha chegado. Davi, ele entendia muito bem de que quando chegasse o tempo dele, Deus faria acontecer. Mas ele nunca tiraria a vida daquele que é ungido do Senhor. É muito complicado, né? Porque hoje em dia a gente escuta muito essa frase, né? Não toqueis no ungido do Senhor, de forma distorcida.
o quesito de não tocar no ungido do Senhor aqui, em primeiro lugar, Davi está falando literalmente de tirar a vida de alguém. Mas durante toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, que é o que nós vemos hoje, né? Hoje, por exemplo, eu vejo algum líder, algum pastor errando, tropeçando, se encontrando em forma de ser corrigido mesmo. E a gente vai ver, Davi foi corrigido, foi exortado por Natã, Saul foi exortado por Samuel, Salomão vai ser exortado, Jeroboão vai ser exortado. Quando o reino se divide, então, os profetas, eles começam um festival de profecia falando, assim, você está indo contra Deus, você está errado. E quando nós vamos para o Novo Testamento, se nós pegarmos, né, o João Batista foi decapitado exatamente porque ele estava profetizando e decretando que o rei era um adúltero. Então, ele estava ali falando contra. Então, quando o quesito se diz da santidade do corpo, nós temos, pela palavra, o respaldo de advertir, ainda que seja alguém em cargo de liderança. O que Davi fala, não toqueis no ungido do Senhor, é de não ferir, de não atentar contra a vida. Agora, o caso da gente omitir a verdade com medo de falar de alguma liderança, isso daí é um pensamento embutido, infelizmente, por lideranças que não são saudáveis dentro da igreja. Então, quando nós vemos, aula que vem nós vamos estar falando dos profetas, e em Ezequiel, a gente vê o profeta Ezequiel falando sobre a lei do atalaia. E a lei do atalaia, Jesus vai fazer esse mesmo paralelo no Novo Testamento, né, trazendo esse conceito do atalaia para o Novo Testamento, que é de quando nós vemos alguém pecar, se nós não advertirmos, esse sangue será cobrado de nós. Então, a mesma lei do Antigo Testamento é puxado pelo próprio Jesus para o Novo, nos advertindo sobre esse quesito. Então, não tocar no ungido do Senhor não é o quesito, eu não posso falar da minha liderança. Se a liderança se encontra em estado de desobediência à palavra de Deus, a palavra de Deus e Deus são pessoas que não podem ser discutidas. Agora, se alguém vai contra o nosso manual de fé, aí essa pessoa ela tem que ser advertida. E aí acontece, né, a morte de Saul. Para muitas pessoas, tem muitas pessoas que têm dúvidas se Saul ele cometeu suicídio ou não. Saul ele tem uma tentativa de suicídio. Ele pede, né, para o menino matar ele, o menino fala que não vai matar, e aí ele puxa a espada, se lança sobre a espada e ele não morre. E aí vai estar dizendo de que ele vê alguém chegando e fala, tire a minha vida antes que venha algum filisteu e possa se gloriar falando que me matou. Então ele tentou o suicídio, mas quem tirou a vida dele foi um dos soldados que estavam ao seu redor. Ele não conseguiu cometer. Teve um atentado, se lançou sobre a espada, né? Teve um ato de suicídio, mas ele ainda não morreu naquele golpe. E o quesito... Pode falar, Felipe. Professor, só para... Eu sei que estou perguntando esse tópico aí, sobre como Saul consultou aquela pinotisa. A gente bem sabe, né, que a homem não morreu só uma vez e logo segue seu juízo, mas cria-se muitas teorias em volta daquilo, por conta da aparição ser exata de Samuel. O senhor também já viu o comentário que demistificou mais essa passagem, que trouxe mais esclarecimento? Sim, eu ia entrar nesse assunto agora, porque geralmente é os dois assuntos, né? Se Saul é um suicida e a pitonisa. A feiticeira pitonisa, ela mesma, né? Ela se assusta com a situação de ter o rei de Israel ali, e ele pede, né, para que ela invoque o espírito de Samuel. Existe mesmo muitas teorias, e a gente pode resumir em duas, de que é o quesito, de que existem pessoas realmente que creem de que Samuel estava ali, de que Deus permitiu que Samuel estivesse ali, e
outra parte acredita de que Samuel não estava ali. Admito que esse foi um texto que eu já estudei por muitos anos da minha vida, e era um texto que me incomodava muito, porque eu sou total defensor de que a palavra é inerrante. Para a palavra ser inerrante, de Gênesis a Apocalipse, ela não pode conflitar com nada dela. E se uma única vez Deus tivesse permitido um espírito morto voltar para falar com os vivos, isso abriria um precedente enorme para a gente discutir outras coisas. Mas ainda, né, tendo esse precedente ou não, eu não creio que era Samuel, eu creio que era um demônio enganador que falou com Saul, porque o demônio enganador, ele induz Saul ao que iria acontecer. Só que se a gente lê os acontecimentos certinhos de tudo que aconteceu, não acontece o que o demônio falou. O demônio falou que Saul e os seus 3 filhos morreriam no campo de batalha. Um filho foge, ele morre depois, e Saul não é morto por mão de filisteus. Tanto que ele mesmo fala, me mate para que nenhum filisteu venha, me mate e tire a glória disso. Então, um filho de Saul não morreu no campo de batalha, e Saul não foi morto por mão de filisteus, foi morto de um dos seus próprios soldados. Então, como não se cumpriu a palavra, se tivesse sido Samuel como profeta de Deus, o que ele dissesse ia acontecer. Mas como aconteceu diferente do que o Espírito disse, então isso demonstra realmente de que era um espírito enganador. O conflito já estava armado, então o demônio já sabia que ia acontecer uma batalha, de que provavelmente ele poderia induzir ali o conflito e muitas pessoas morrerem. Então ele realmente acovardou Saul naquele momento. Mas não se cumpriu o que ele disse. Ele fez uma profecia do futuro e isso não se cumpriu. E a palavra vai estar dizendo, né? Não julgue o profeta, julgue a profecia. Se a profecia não se cumprir, então não veio de Deus. Então, como a profecia que foi dita pelo Espírito que apareceu ali não se cumpriu da forma que ela disse, então não veio de Deus. E se não veio de Deus, então era um espírito enganador. Não era Samuel realmente, e Deus realmente nunca quebrou essa regra, permitindo que um morto voltasse para falar com algum vivo. Amém, amém. Obrigado, professor. Boa explicação. Ótimo. E aí, segundo Samuel, ele é um livro muito focado em Davi. Ele vai estar falando, né, sobre os triunfos dele realmente. E Davi ele foi um rei sanguinário, né, um rei de muitas conquistas, tanto que Deus não permite que ele construa o templo, porque fala que as mãos dele tinham muito sangue. Então, ele expande muito o território de Israel, o próprio território que os povos não conseguiram alcançar, né? E mais que isso, ele torna os povos dominados em povos que agora tinham que pagar tributo para Israel. Davi, ainda sendo um grandíssimo guerreiro, ele entendia o quesito monetário, tipo assim, a força que eles teriam que gastar para exterminar um povo inteiro, muito além das fronteiras deles, iria fazer com que o exército fosse para muito longe, o exército ia ter que ficar longe de fontes de água, longe das suas proteções. Então ele ia, derrotava a força militar daquele local e escravizava, né? Ele deixava o povo lá, olha, vocês seguem a sua cultura, seguem os seus costumes, mas anualmente vocês têm que pagar um tributo para a gente. Vivam a vida de vocês. E eles ficavam realmente só controlando as forças militares para que não houvessem rebeliões para atacar Israel. Nisso daí, Davi realmente foi muito estrategista e com isso ele tornou Israel cada vez mais rica naquele momento. Tanto que quando chega o período de Salomão, Salomão ele foi o rei mais abastado de Israel. Obviamente, porque ele dobrou muito mais do que o seu pai Davi já tinha conquistado, né? Mas ele conseguiu por causa de que Davi já tinha deixado o seu reino muito rico por causa de todas essas conquistas que eles tinham. E aí ele teve triunfos políticos, espirituais e militares, né?
Só que, infelizmente, a gente sabe que a história de Davi não foi a história mais bonita até o seu final, né? Davi, por costume da época, os reis sempre iam para a guerra. Nem sempre eles iam lutar, mas eles estavam lá realmente como estrategistas, né? O rei também era um dos generais, né? Ele estava ali como a voz máxima de guerra, analisando os conflitos. E Davi, em uma das guerras, ele envia o exército e seus generais e ele não vai para a guerra. E aí a gente sabe toda a história. Davi, ele vai, tem o seu adultério com Betseba, chama Urias, tenta embebedar Urias, Urias não vai, não dorme com sua esposa, e aí ele vai, faz a carta, envia Urias de volta para a guerra, e Urias é assassinado. E aí ele toma Betseba como sua esposa, e para Davi estava tudo ótimo, consegui ocultar meu pecado, ninguém nunca vai saber, tá tudo ok, segue a vida. E aí Natan vem e faz uma das maiores advertências, e Natan também ele temia perder a sua vida, porque Davi ele não estava muito bem centrado em Deus, então Natan ele conta para Davi a história de dois pastores, né? Fala ali aquele contexto, o homem muito rico pegou a ovelha daquele que era pobre, só tinha uma, sacrifica ela e dá para os seus amigos. E Davi fala, esse homem tem que morrer. Quem é esse homem? Fale quem é esse homem que eu vou matar esse homem. E aí Natan fala, né? Até coloquei aqui uma ilustração de Natan apontando para Davi, esse homem é você. E aí Davi se choca, ele entende de que ele tinha pecado e ele se arrepende. Davi ele dedica um de seus salmos inteiros para falar, né, sobre o seu arrependimento, que é quando ele fala, né, renova em mim um espírito reto, né? Ele fala sobre o seu coração, para Deus dar um novo coração para ele. E ele fala, Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. E é exatamente isso que torna Davi totalmente diferente. Porque Davi, ele sabia de onde ele veio. Davi, ele tinha uma linhagem muito humilde, uma linhagem quase pobre. E Davi, ele fala, Senhor, me tira até o reino, me tira o trono, mas não me tira a tua presença. E por isso Davi ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era alguém que não errava, que não pecava, mas ele era alguém que ele tinha um coração arrependido. Davi ele nunca tropeçava no mesmo erro. Quando ele via que ele tinha errado, ele se corrigia e ele se arrependia. O termo arrependimento, né, que principalmente vai ser muito usado no Novo Testamento, e nós conhecemos, né, muitas pessoas falam assim, metanoia. A metanoia é realmente a total oposição. Eu estava indo para o norte, eu vou mudar, eu vou para o sul. Eu vou para o caminho oposto da onde eu estava. É uma mudança total de mente. Eu fazia A, eu vou fazer o oposto, eu vou fazer o contrário. Eu não vou fazer algo similar, algo próximo. Não, eu vou para o caminho contrário. Eu nunca mais cometo isso. E aí é essa grandíssima diferença que o rei Davi vai ter, né? Tanto que quando o filho dele nasce e o filho dele fica adoecido, Davi joga cinza sobre as suas cabeças, tira as vestes reais, se coloca ali em veste de saco, e ele fica 5 dias e 5 noites clamando, sem beber, sem comer, né? Ele bebia, ele não comia, ele se priva de alimento, né? E ele fica ali naquele clamor. E quando ele percebe que os servos estavam se acumulando atrás dele, ele mesmo fala, o menino está morto, não é? E eles falam, sim. E aí ele vai, tira as vestes, pede para preparar o banho dele, toma o banho, e quando ele coloca as vestes reais, ele fala, traga alimento, coloque o pão sobre a mesa que eu estou com fome. E aí ele começa a comer, e os servos, né, estranham aquilo, falam assim, poxa, mas você jejuou, você ficou chorando, orando durante 5 dias, e agora que o menino morreu, você toma o banho e pede comida? E aí ele fala assim, enquanto o menino estava vivo, eu fiz o que era possível. Mas Deus deu a vida e Deus tirou. Se Deus tirou, eu não tenho mais nada para fazer. Eu falei assim, é pecado meu, eu cometi o meu erro e eu clamei a Deus, Senhor, não tira a vida do meu filho.
Mas se Deus achou que essa era a causa necessária, então amém. Deus deu a vida, Deus tirou. Então, Davi, ele tinha esse entendimento muito claro do relacionamento que ele tinha com Deus. Obviamente que esse pecado não foi a única causa, né? Não foi o filho, né? O filho que morreu, infelizmente, veio uma grandíssima desordem, né? Teve filho que teve relacionamento incestuoso com a filha, e aí outro filho de Davi mata esse filho que abusou da irmã, e aí os filhos começam a fugir, e aí um filho chama os outros para matar, e aí o filho Absalão tenta tomar o trono de Davi, e abusa de todas as mulheres de Davi no terraço para que todo mundo pudesse ver e envergonhar o pai dele, caça o pai dele, morre preso pelos cabelos, e os soldados matam ele preso na árvore pelos cabelos, e vai acontecendo todo esse caminho de tragédia na vida de Davi até chegar em sua velhice. E quando vai acontecendo, né, a sua velhice, Betseba cobra a Davi a promessa que ele tinha feito de colocar Salomão no trono. Salomão não era o primogênito e, na ordem também dos filhos, ele não teria esse privilégio de estar se colocando ali, mas Davi não confiava nos outros filhos e o próprio reino não quis receber o outro filho como rei, então ele vai e coroa, né? Ele dá a posse para Salomão e o profeta nomeia Salomão como rei de Israel. Davi morre e é muito interessante porque quando a gente analisa a vida de Salomão, ele vai ter a sua conversa com Deus e ele também se acha incapaz de cuidar do povo de Israel. E ele fala com Deus: Senhor, como eu vou cuidar deste teu grandíssimo povo? Me dê sabedoria. E aí Deus fala: você poderia ter me pedido riquezas, você poderia ter me pedido que aumentasse o seu território, você poderia ter me pedido os seus inimigos em suas mãos, mas você me pediu sabedoria, e porque pedistes bem, você terá as outras coisas por consequência. Então, sabedoria era realmente o melhor pedido que Salomão poderia ter feito. E esse pedido, esse indicativo de sabedoria, foi o seu pai Davi em sua velhice que falou com ele. Porque Davi fala com Salomão, né? Falou assim: em tudo que você puder buscar, busque Deus e a sabedoria, busque conhecer Deus em todos os seus caminhos. E aí Salomão, quando se depara com Deus, ele fala: eu vou pedir o conselho de meu pai. Se meu pai foi um grande rei, eu quero seguir o conselho dele. Se meu pai conhecia Deus, eu também quero conhecer. Então Salomão, ele segue o conselho de Davi e ele se torna o homem mais sábio conhecido por todos, né? E aí a gente sabe que a sabedoria de Salomão se estendeu por todos os reinos ao seu redor, as pessoas vinham de longe para visitá-lo, traziam riquezas, traziam ouro, traziam pedras, traziam muitas coisas, e isso foi aumentando a fortuna de Salomão cada vez mais. Quando Salomão assumiu o trono, tudo que era necessário para construir o templo, Davi já tinha deixado preparado. Salomão só faz, né, mais negociações, preparando tudo, porque Salomão, ao mesmo tempo que construiu o templo, também construiu um palácio para ele, e isso não agradou a Deus. E Salomão, ele foi se tornando uma pessoa, né, ele mesmo vai estar falando, né, quando nós entrarmos na próxima aula nos livros poéticos, né? Salomão, ele fala, né, assim: eu não privei nada de meus olhos, tudo que eu quis eu experimentei para que eu pudesse provar todos os prazeres deste mundo. Então Salomão, ele se misturou com muitas coisas. E isso, obviamente, causou a decadência da vida de Salomão, né? Ele se casou muitas vezes e com esses casamentos ele começou a sincretizar também a sua fé, construiu o templo para deuses estranhos, e queimou incensos, chegou, né, a todos esses pontos, e aí ele vai decaindo em sua fé. Tem muitas pessoas, né, que ficam falando: mas e aí, será que Salomão, ele
tem gente que pergunta, e aí, Salomão foi para o céu, Salomão não foi para o céu? Obviamente, né, a gente não faz esse paralelo, né, de quem foi para o céu ou quem não foi para o céu, a gente não consegue julgar isso, só Deus julga isso. Mas Salomão, ele não terminou a sua vida decaído. O último livro de Salomão, né, Eclesiastes, demonstra Salomão em sua velhice e demonstra um Salomão arrependido, um Salomão que realmente entendeu por tudo que ele passou, um Salomão que se reconciliou com Deus, e ele passa ali os seus últimos ensinamentos, né, no seu livro da sua velhice. Então, pelo livro de Eclesiastes, a gente consegue entender que Salomão teve sim o seu momento de conserto. Obviamente, o profeta advertiu ele que, por amor a Davi, o reino não seria partido enquanto ele estava vivo, mas aí vem os sucessores e aí o reino vai ser dividido. O reino sendo dividido após a morte de Salomão, nós temos aí dois reinos, o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos, apenas para manter a aliança que Deus fez com Davi de nunca faltar um descendente sentando no trono. Opa. Pulei, né? Não, tá certo. E aí o reino é dividido. Em 1 Reis, né, nós vamos estar vendo essa divisão. Do qual acontece a revolta de Jeroboão. E nessa revolta de Jeroboão, ele racha, né, ali ele recebe ali o profeta, rasga as túnicas, né, dá 10 pedaços, 2 pedaços para o outro, faz a divisão. Só que mesmo havendo essa divisão, Jeroboão ele teve muito medo, os outros reis, né, e eles começam a fazer ali causas, né, de não estarem tendo contato um reino com o outro. Até porque o templo estava em uma região e o povo não queria, né? O povo do norte não queria que fossem para o sul. Então eles começam a criar outros deuses, começam a fazer várias outras coisas. E aí, no meio disso, a gente sabe de todas as coisas que foram acontecendo, né? Não dá para a gente passar em todos os reis, mas de todos os reis que se passaram, deixa eu ver aqui na apostila, depois se vocês quiserem. Na página 59 e na página 60, tem a relação de todos os reis, a data e quem foram os profetas que estavam vivos ali junto com eles. E os reis, pouquíssimos tiveram aliança com Deus. Pouquíssimos, a maioria andou fora dos caminhos do Senhor. E cada vez mais a palavra vai dizer que eles iam se tornando cada vez mais perversos. A palavra vai dizer, né? E foi muito pior que os caminhos de seu pai. E aí alguns, né? E foi diferente do caminho de seu pai e andou nos caminhos do Senhor. E aí a palavra vai falando. Tinha alguns reis que governavam meses, teve um rei que governou 7 dias, tinham reis que governavam anos. Nunca durou muitos anos, eram sempre poucos anos de um para o outro. E no meio disso tudo, né, houveram reis bons, mas a maioria deles eram reis maus, né? Nós temos aqui Acabe, né, que é um dos reis muito famosos do Antigo Testamento, um rei mau que tinha ali na época o profeta Elias, e aqui Acabe, né, casado também com Jezabel, uma das principais histórias ali do livro de Reis. E aí nós chegamos em 2 Reis, também fala bastante sobre Elias, e aí vai apresentar também para a gente Eliseu. E aí tem várias histórias, né? As histórias de Eliseu acontecendo. Aqui eu coloquei a ilustração de quando Elias, né, luta contra os profetas, né? E ele faz lá Deus faz, né, descer fogo sobre a oferta, né? Sobre o altar. Tem o rei Uzias. Rei Uzias foi um rei bom, infelizmente, mais para o final de sua vida, é aquele rei que ele
oferece, né, vai para dentro do templo e ele acha que ele pode oferecer incenso, né, queimado diante de Deus, e de repente brota a lepra na testa dele, e aí ele vê que ele está amaldiçoado por Deus, porque somente o sacerdote e os sumos sacerdotes poderiam fazer isso. E aí, quanto mais chegava para os fins, né, aí tem aqui os dias caóticos em Israel, né? Israel começa uma decadência enorme. Quanto mais eles iam se misturando com os outros povos e trazendo mais coisas das outras culturas para dentro de si, esses reis iam se perdendo e tornando cada vez pior os seus mandatos e a realmente como que o povo se comunicava com Deus. Até que vai chegar ao ponto de acontecer o exílio. O exílio, óbvio, foram muitos povos que começaram a atacar Israel, só que no meio de todos esses ataques, em 722, depois de 3 anos de cerco, ou seja, foram 3 anos que houveram guerra, a Samaria foi destruída e Israel, que é o reino do norte, e eles foram deportados para a Síria. E aí depois, em 606 a.C., teve a primeira deportação, na qual Daniel foi levado. Em 597 a.C., houve a segunda deportação, e aí o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia, e em 586 teve a terceira deportação e a destruição de Jerusalém. Aí aqui, nisso daqui, a gente vai fazer esse paralelo também na aula da semana que vem, né? Nessa terceira deportação aqui, aí a maioria dos profetas já tinham passado todos aqui. Isaías, Jeremias estava cativo no dia da destruição de Jerusalém, e todas essas coisas foram eventos que destruíram realmente. O templo foi saqueado, todas as coisas aconteceram. É nessa eventualidade aqui, Felipe, vou deixar você falar, só um minuto. Nessa eventualidade de quando a Babilônia destrói Jerusalém, que acontece um fato histórico importante, né? Quando a Arca da Aliança desaparece. Existem diversas teorias, muitas pessoas falam, né, da onde a Arca da Aliança pode estar, mas desde a invasão da Babilônia em Jerusalém, desde aquela época, a Arca da Aliança se encontra desapareceu, sumiu. Ninguém sabe certamente, né, onde está, existem muitos boatos, mas é um dos fatos dessa guerra que foi marcante, e até hoje o povo de Israel não tem mais a Arca da Aliança. Pode falar, Felipe. Professor, é exatamente sobre isso, sobre a arca que ela está perguntando. A gente sabe que ela desapareceu, e já no contexto do Novo Testamento, queria saber como se dava o culto, sendo que a arca já tinha desaparecido no Novo Testamento, no tempo de Jesus ali, como é que os sacerdotes se viraram, ou pelo caso que, pela invasão, né, e pelos exílios, foi algo facultativo, já que sumiu mesmo pela invasão, vamos continuar assim mesmo cultuando. Eu queria saber como é que se dava esse culto deles. Uhum. Então, eles nunca reconstruíram outra arca, né? Eles reconstruíram o templo, reconstruíram o altar, reconstruíram as muralhas, reconstruíram tudo. Mas eles nunca tiveram a permissão e nem o direcionamento para reconstruir outra arca da aliança. Até porque, ainda que eles reconstruíssem, não teria os 3 itens, porque dentro da arca estava, né? Tinha uma porção do maná, o cajado de Arão que floresceu e os 10 mandamentos. Então, eles perderam esses itens. Ainda que eles construíssem outros, eles não teriam os itens que estavam ali dentro. Então, eles remanejaram tudo, só que quando eles fazem, né, a reconstrução do templo, e o sumo sacerdote faz a consagração ali do templo ali, eles vamos dizer assim, eles se satisfazem, né, porque quando o sumo sacerdote entrava, a nuvem da presença de Deus continuava a se manifestar. Então,
Isso, de certa forma, foi um conhecimento para o próprio judaísmo de que os objetos em si não representavam a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela era um símbolo, mas quem eles buscavam realmente era a presença de Deus. Então, tinha o Santo dos Santos, só que era uma sala vazia. E quando o sumo sacerdote entrava com incenso para entregar as ofertas diante de Deus, né, ali uma vez ao ano, ele se deparava com a nuvem, com a presença de Deus, com a revelação, saía, entregava tudo que Deus tinha revelado para ele. Então, os tratos continuaram da mesma forma. Quando a gente vai para o Novo Testamento, isso continua nessa ritualística, né? Tinha ali o sumo sacerdote também, e depois o templo é destruído novamente, né? O Império Romano destrói ali por volta do ano 70, e aí, desde então, não existe mais templo. Já tentaram reconstruir, mas hoje em dia aí não vai reconstruir mesmo, até que eles consigam, né, um acordo de paz, porque hoje a colina onde fica o monte, ela é de propriedade de povo islâmico, né? Então eles não têm acesso para estar construindo novamente o templo. Beleza. Então, Judá cai, e aí, né, Ezequias, ele é envergonhado, ele é levado, tem todos os reis, né, que dão prosseguimento. Nunca deixou de ter um rei ou um regente sobre Israel. Os povos de antigamente, né, a não ser os bárbaros eles passavam e destruíam tudo. Mas os bárbaros eles ficavam lutando muito com o Império Romano, nas partes ali mais dos germânicos, né? E os babilônicos, eles tomavam e eles faziam da mesma forma que Davi fazia. Eles dominavam aquele povo, mas eles deixavam próprias pessoas daquele povo estarem ali regendo, só que agora sob o controle do Império Babilônico. Então, tinham alguns reis, alguns momentos não teve reis, foram regentes, né? Às vezes era algum escriba, era algum sacerdote, era alguém de autoridade que estava ali, às vezes, governando. Então, chega a um ponto que eles até param de contar quem eram os reis do momento, porque chega a um ponto que não tinham mais reis. Eles não... As linhagens, né, tinham sido todos levados para a Babilônia, então ficaram somente regentes, então eles param de contar quem eram. E aí a gente chega em 1ª e 2ª Crônicas. 1ª e 2ª Crônicas tem alguns eventos que são mais explorados do que o Livro dos Reis. A possível, né, escrita foi de Esdras, que escreveu 1ª e 2ª Crônicas, depois que eles voltaram para Israel, e ele tem uma ideia de manter ali realmente um consenso de como que era a história do povo. Eles perderam muitos escritos, então ele quis realmente reestruturar como que era a história, né? Por isso que 1ª e 2ª Crônicas repete muito do que a gente vê em 1ª e 2ª Reis, porque é realmente um livro que ele estava tentando recontar a história para poder estar ali lendo para o povo. E aí, quando eles começam a regressar, né, os dois, tem pessoas que pensam que foram em momentos isolados, foram uma variação bem pequena de tempo, mas Esdras e Neemias foram conterrâneos, estiveram ali juntos ao mesmo momento, voltando, né, ali para Israel. Houveram alguns momentos, né, assim como houveram 3 expedições levando pessoas de Israel para a Babilônia, houveram também algumas expedições de volta, né? Quando Daniel profetiza, né, sobre recapitula, né, sobre os 70 anos, né? Jeremias já tinha falado sobre os 70 anos, Daniel ele vai e recapitula isso. Quando passam os 70 anos ali de cativeiro, eles começam a estar retornando. Então, Esdras ele retorna e... Opa! Ah, não, tá. Então, Esdras ele retorna e começa a estar reestruturando o povo, né? Esdras faz parte da reconstrução do altar e do templo, Neemias faz a reconstrução da cidade e dos muros. E aí eles vão se auxiliando ali,
e eles fazem, né, reedificação, renovação da obra. Eles têm muitos empecilhos, tanto Neemias como Esdras tiveram muitos povos que tentaram impedir que eles viessem a estar se reestruturando, porque os povos antigos, eles sabiam da força de Israel, então eles não queriam que Israel voltasse a se restabelecer como nação, né? Então eles tentaram atrapalhar a obra de Esdras e Neemias várias vezes, e o bom daquela época era que tudo era anotado, né? Então, sempre que eles tiveram os empecilhos, eles verificavam, ah, não, o rei tal nos enviou as suas verbas, nos deu a permissão de estar reconstruindo o templo, de estar reconstruindo o muro e todas essas coisas, porque era o próprio Império Babilônico que financiava a reconstrução, porque eles tinham tido, né, todas as suas experiências. Ali Daniel teve uma grande influência sobre os reis, para eles estarem vendo o poder de Deus, como Daniel, né, era um dos governadores ali, ganhou uma grande posição no Império Babilônico, ele conseguiu influenciar os reis a deixar esse ponto, né, deles conhecerem o poder de Deus e estarem reconhecendo Israel realmente como uma terra sagrada. Por isso que eles mandaram o povo de Israel de volta para lá e financiaram a reconstrução de tudo que aconteceu ali. Tá, deixa eu passar aqui. Aí a gente chega em Neemias, né? A gente já falou, tem todos os registros, a intercessão de Neemias. Os construtores, a oposição, a conclusão da obra, os registros remanescentes. Eles fazem também uma grande chamada, né, algumas contagens de povos. Desde essa contagem, é interessante a contagem que eles fazem, porque algumas pessoas na contagem já não sabiam mais de qual tribo eles eram. Uma boa parte das pessoas lembrava, mas tem algumas pessoas que ficam na contagem e eles falam, ah, e tantas pessoas voltaram e não se sabe de quais tribos elas são. Infelizmente, o exílio babilônico ele atrapalhou muito a cultura judaica e eles levaram muitos anos para conseguir reconstruir a sua cultura. Pode falar, Matheus? Professor, minha dúvida é em relação a alguns profetas que estavam no exílio, né, na Babilônia, por exemplo, Daniel e Ezequiel. Uhum. Eles eram contemporâneos, né? Com uma boa parte deles. Senhor? Uma boa parte deles viveram ao mesmo tempo. Minha dúvida é em relação a Neemias. Enquanto Neemias ele estava ali, ele estava edificando ali Jerusalém, os profetas eles estavam cativos, no caso, né, na Babilônia. Algumas pessoas estavam cativas. No momento da reconstrução, todos os grandes profetas já tinham morrido, porque o último grande profeta, né, é Daniel, né? Depois a gente entra nos profetas menores. Uma boa parte dos profetas menores viveram depois da reconstrução. Então, eles vão surgir depois, né? Então, eles vão ficar mesclados ali. Nessa época da reconstrução, foi uma época que nós podemos dizer que foi uma época de silêncio, né? Não foi uma época silenciosa, porque a partir do próprio Esdras e Neemias, Deus falou com eles. Tanto que Esdras e Neemias, né, convocam o povo, falam dos homens que estavam casados com mulheres estranhas. Então, eles vão orientando muito bem o povo, eles caçam a Torá novamente, começam a ler a lei, e o povo começa a se lembrar de quem era Israel novamente. Então, nesse período em específico da reconstrução, não tinha um profeta em específico ali no meio deles. Tinham levitas, tinham sacerdotes, mas um profeta em específico nomeado não tinha. Não, eu digo no cativeiro babilônico, porque, como o senhor havia falado aí, na primeira deportação... Sim. Durante o cativeiro tinham muitos profetas. O profeta Daniel, né, ele foi levado cativo primeiro, depois foi o profeta Ezequiel, né, que ficou nas comunidades do rio Quebar. Isso aí. Então, enquanto isso, o Neemias estava ali, né, reconstruindo então, o muro.
Pode me dizer, reedificando Jerusalém. Não, então, houveram 3 deportações. Quando eles são enviados para a Babilônia, aí ali Daniel, Jeremias, Isaías é assassinado, né? Todos esses profetas, né? Por exemplo, profetas que tiveram antes, né? Antes de Israel cair. Profeta Joel, Amós, Isaías, Obadias, Miqueias, Naum, e Jeremias. Todos esses profetas foram antes da queda de Israel. E aí, profetas que foram deportados, Daniel foi deportado, Ezequiel e Jeremias foram deportados. Isaías foi assassinado. Esses profetas, eles foram para Israel. Só que, para Israel não, perdão, para a Babilônia, quando foram tomados ali. Foram em 3 viagens diferentes, em anos diferentes. Eles ficaram 70 anos em cativeiro, então todo mundo que foi, uma boa parte, todo mundo morreu. E aí, depois de 70 anos, Daniel já estava na sua velhice, tanto que Daniel fica na Babilônia, Daniel não volta para Israel. Quando eles voltam e começam a reconstruir Israel, aí está Esdras e Neemias, não tinha profeta nessa época. Entendi. Aí depois tem alguns profetas lá no finalzinho do Antigo Testamento que começam a aparecer, mas eles já estão mais para o final, mais próximo ali dos 400 anos de silêncio antes do Novo Testamento. Beleza. Tá. A gente estava falando dos remanescentes, né? Então, algumas pessoas eles já não sabiam mais de quais tribos eles pertenciam. E aí houve um avivamento, né? Esse avivamento, por isso que eu falei que mesmo não havendo um profeta, Esdras e Neemias foram muito utilizados, né? Porque eles se colocaram ali como regentes e eles se colocaram realmente como pessoas que estavam conduzindo o povo a uma... mais que restaurar a cidade e o templo, eles queriam restaurar Israel como povo, como alguém que estava realmente disposto a abandonar as suas antigas práticas, tudo aquilo que eles tinham se misturado com a Babilônia e estar ali se purificando. Então, eles começam a ler a lei, começam a estar quebrando tudo aquilo, né? Tirando deuses que eles tinham levado, tirando costumes, parando de fazer. Quem não tinha sido circuncidado foi circuncidado. Aqueles que tinham se casado com pessoas estranhas de outros povos, eles abriram mão desses relacionamentos. Então, tudo isso foi acontecendo para que eles pudessem novamente estar tendo um relacionamento com Deus. Aí tem a celebração da festa dos tabernáculos, eles propagam jejum, reconhecimento de pecados, eles confessam publicamente os pecados deles, tem concerto, né, de obediência, quando eles começam, né, a quebrar e fazer todas as coisas para estar seguindo a lei. Neemias, né, promove a reforma da nação, né, distribuição habitacional dos remanescentes. Aí Neemias, como eles estavam realmente realocando Israel, eles começam a enviar pessoas para todas as tribos, né? Para todas as regiões de Israel, para terem pessoas novamente para reconstruir as cidades, para poder estar cultivando as terras, né? Para realmente repovoar todo o território de Israel. Então, Neemias ele se encarrega disso, vai enviando, você vai para tal terreno, você vai para tal parte. E aí ele dividindo, e eles iam mantendo essa estrutura toda de Israel, até Israel conseguir se reestruturar. E aí eles fazem as reformas no segundo mandato, teve ali, né, os seus momentos de eleições, né, por isso que eram regentes, porque tinham eleições ali entre eles. E aí nós chegamos no nosso último livro que nós vamos estar vendo hoje, que é o livro de Esther. Esther, para Neemias e Esdras, tem um bom período de intervalo. Deixa eu só conferir aqui.
Isso, só para falar a data certinha para vocês. A data aproximada do livro de Esther é de 465 a 460 antes de Cristo. Então, ele está ali, né, nos livros históricos, ali, mais ou menos ali no meio do Antigo Testamento, mas ele é um livro lá do final. A história de Esther, ela é próxima ali do silêncio, né? Porque foram ali aproximadamente 400 anos que não houveram profetas até o nascimento de João Batista e depois de Jesus. Então, ela é bem no finalzinho, porque aqui os persas, né, já tinham assumido, né? Já tinham assumido, já nem era mais a Babilônia já tinha caído, né? Então, com isso, a gente chega no livro de Esther, que tem uma boa distância ali da construção. O livro de Neemias, por exemplo, ele está ali entre, né, os seus 430 e 420 antes, e o livro de Esther é um pouquinho antes, misturado aí nessas datas, né? Então, eles ficaram reconstruindo, só que Esther, ela vivia nessa Israel dominada. Ainda quando Esdras e Neemias eles reconstruíram Israel, desde então, desde seu exílio, Israel nunca mais esteve sobre autonomia de si mesmo. Israel sempre estava respondendo a algum povo. Respondeu aos assírios, respondeu aos babilônicos, respondeu aos persas, e com isso foi indo. Depois, né, respondeu aos helenistas, né, que foi ali o Império Romano, né? O Império Romano, ele era misturado ali com os gregos, né? Eles dominam os gregos, mas a cultura grega influencia muito eles, né? Por isso que era a cultura helenista, por isso que o Novo Testamento é escrito em grego por causa dos helenistas. Então, toda essa influência nunca deixou de existir. Israel, ela se torna cativa e só vai mudando o povo. Os assírios tomaram. Aí depois a Babilônia venceu os assírios. Então agora Israel responde à Babilônia. Aí depois os persas tomaram a Babilônia. Então agora Israel responde à Pérsia. Aí depois surgiram os gregos, depois surgiram os romanos. E assim sempre foi. Israel sempre foi sendo governada por outros povos. E Israel tinha uma influência muito negativa disso, porque eles não sabiam lidar com isso. E a gente conhece, né, a história de Esther, porque Esther, ela sofre ali em um momento de que o povo de Israel quase foi exterminado. Houve, né, ali a liberação do rei para estar destruindo, né, ali Assuero, né, Xerxes, também conhecido como Xerxes. Ele foi, né, induzido para que ele pudesse estar matando, né, todos os judeus, num perigo ali de talvez, né, não estar recebendo seus impostos, os judeus se levantarem e quererem tomar o poder. Todos os reinos tinham esse medo, né, de Israel se levantar novamente por ela já ter sido uma grandíssima nação. E aí a gente sabe que Esther, junto com seu tio, né, Mordecai, eles fazem aquele processo, né, os 3 dias de jejum. Para quem não sabe, o jejum, ele existe muitos tipos de jejum. Jesus mesmo fez o jejum de 40 dias. E a palavra fala que quando Jesus finalizou os 40 dias, ele teve fome, ele não teve sede, porque ele estava no deserto, então ele tinha que beber água. O ser humano, com 3 dias sem água, ele morre. Então, quando Esther faz o jejum dela, a palavra vai dizer que ela faz um jejum total, ou seja, ela não comeu nem bebeu. Porque se ela chegasse na presença de Assuero e o Assuero não estendesse o cajado para ela, dando a autoridade, né, ali a permissão para que ela pudesse estar falando, ela morreria, ainda sendo a rainha, porque ela não foi convidada a estar na presença do rei, e isso era uma ofensa ao rei, a não ser que ele estendesse o cetro. Então, como Esther estava num caso extremo de necessidade, ou ela ia morrer pela espada do rei, ou ela ia morrer pela espada da caça aos judeus. Então, de um jeito ou de outro, ela ia morrer.
Então ela se colocou em uma disposição total. Ela falou assim, Senhor, ou o Senhor gera um socorro para nós, ou todos nós vamos morrer. Então ela fez um jejum literalmente. Colocou todas as servas dela para fazer, Mordecai, todos os judeus, eles se consagraram 3 dias em jejum, clamando por um socorro de Deus. E aí tem o resgate, né? Como Assuero tinha dado uma lei e a lei dele não podia voltar atrás, ele não poderia, né, quebrar uma lei que ele já tinha dado decreto, então ele faz um adendo falando que os judeus poderiam se defender, e aí os judeus se defendem. Nessa defesa, eles matam muito de seus inimigos, tomam posses, ganham ali, né, muitas riquezas de tudo que eles tomaram dos povos inimigos, e aí é instituído a festa do Purim, que é a festa da purificação de tudo aquilo que havia de mal, né? Esse resgate da pureza e principalmente dessa aliança que o povo viu que ainda vivendo em cativeiro, eles ainda tinham Deus operando, guardando e agindo em favor de Israel. Israel, a gente sabe, ela tem uma longa história, é o povo escolhido e eleito de Deus, então tem a sua perseverança, né? Um povo que dura até hoje. Se nós olharmos, principalmente por hoje, né? Israel é circundado por, se eu não me engano, são 9 países inimigos. O Egito deixou de ser um país inimigo, né? Hoje em dia é um país que aceita a existência de Israel, mas é um país que não tem aliados ao redor e ainda assim vivendo em guerras, é um país que permanece até hoje. Então a gente sabe que é realmente Deus que mantém e sustém Israel, e tudo isso permanece durante toda essa história de Israel, nos tempos antigos, né, aqui no Antigo Testamento, no Novo, e que faz Israel permanecer até os dias de hoje. E aí a gente chega na nossa linha do tempo. Passando de tudo que a gente viu hoje, né, a monarquia, o exílio e a restauração. É uma cronologia aproximadamente que a gente viu hoje de 500 anos, 530 anos aproximados. E aí nós vimos aí, desde a escolha de Saul, Davi, né, ali enfrentando Golias, são os principais fatos, né? O reinado de Davi, construção do templo, o reino dividido, a queda de Israel para a Síria, a queda de Judá para a Babilônia e o retorno do exílio e o início da reconstrução do templo. Então, a gente foi aí de 1500 a.C. até 539 a.C. Beleza, pessoal? Dúvidas? O momento é agora. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Tá ótimo. Se quiser mandar em pergunta ou mandar em texto, pode estar falando, gente. Que aí a gente finaliza qualquer dúvida que a gente tiver. Semana que vem a gente fecha falando de todos os profetas. Beleza, então, pessoal. Se não tem dúvidas, a gente pode encerrar por aqui. Boa noite para todos. Fique com Deus, tá? Professor, depois manda os comentários lá, as indicações dos conteúdos lá que o senhor ficou de mandar lá no grupo. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou mandar a aula lá em PDF agora e já mando o link lá dos 3 livros para vocês lá. Tá bom? Tá ok. Fica na paz, gente. Boa noite, hein? Deus abençoe e até semana que vem. Boa noite.